TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Um dos assuntos mais comentados dos últimos anos no noticiário é Previdência. A digitalização em diversos setores, impulsionada pela pandemia da Covid-19, impactou também o segmento de planos de previdência. Em 2020, surge a 11, a primeira Previntech do Brasil, uma fintech voltada para a previdência privada. Sobre isso, nós conversamos agora com o CEO e cofundador da companhia, Antônio Rocha. Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à TC Rádio e ao Almoço de Negócios. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Antônio. Eu, Vinícius Custódio, meu colega Guilherme Serrano, vamos tocar aqui a entrevista com você. Por gentileza, já peço que você comece falando para a gente, detalhe, o modelo de negócios da 11. O termo Previntech ainda não é tão comum. Eu queria saber, na prática, o que isso significa. Já aproveito também, Antônio, para te perguntar, atualmente, a companhia, a 11, tem quantos clientes? Opa, maravilha, vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre o modelo de negócio, né? A gente é uma Prevtech, de fato, um modelo bem novo no Brasil, né? A gente até se inspirou fora do Brasil, várias startups, né, olhando para esse mercado, e a gente atua em duas pontas, tá? Então, falando de modelo de negócio, né? Então, a gente é tanto uma corretora mesmo de seguros, que parece de você distribuir um plano de previdência é sendo uma corretora de seguros. Então, a gente faz essa distribuição direta, e a gente também é uma gestora, uma asset. Então, a gente é uma gestora. Então, a gente atua nas duas pontas. A gente tem uma parceria com a seguradora Zurich para toda a parte dos planos em si de previdência, né, que são regulados pela SUSEP, e esse é o nosso modelo de negócio. E aí você perguntou para mim como a gente está de cliente, né? A gente outubro, no final de outubro do ano passado, então tem aí pouco mais de 4, 5 meses de operação rodando, a gente está chegando agora a 10 empresas clientes. Muito legal, então informação aí para você, como a gente falou logo aqui na abertura do nosso programa, a 11 surge em 2020, no fim de 2020, então o Antônio acaba de dizer aqui, tem 10 empresas clientes da 11. Vamos lá para a nossa segunda pergunta, Gui Serrano. Pois bem, Vini, você falou, a empresa surgiu em 2020, em novembro de 2019 houve a promulgação da reforma da Previdência, que mudou as regras para aposentadoria e pensão. Por isso, gostaria de perguntar, Antônio, qual foi o peso da reforma previdenciária para o surgimento de companhias como a 11? Olha, é enorme, né? Eu costumo sempre dizer que a reforma previdenciária ela é ótima para o Brasil, mas ela é ruim para o brasileiro, né? Para a pessoa que está ali dependendo ou que pensa em que vai poder depender do INSS para aposentar, uma gíria, um significado que eu gosto sempre de falar, né? O INSS, isso não será suficiente. E a verdade é que o INSS não é suficiente hoje para sustentar a aposentadoria de ninguém, né? A gente tem aí um teto de 6.400, mas 80% das pessoas se aposentam com salário mínimo, e mesmo quem contribui no teto acaba não conseguindo, você tem que conseguir se aposentar exatamente nesse valor. Mesmo pessoas que contribuem muito tempo no teto, 60%, 70%, 1.400, não é suficiente para arcar com o custo da velhice, por exemplo. Então, isso foi fundamental para a gente entende que sem que o brasileiro, né, busque uma forma alternativa de poupar para o futuro, e aí a gente entende que a previdência privada é bem eficiente para isso, apesar de mal usado, né, depois a gente fala um pouco mais disso, mas a gente entende que a previdência privada é o instrumento ideal para isso. E aí motivou o surgimento da 11. A reforma da Previdência, para a gente, assim, veio como mais uma razão pelo que a gente está fazendo, Ô Antônio, você falou aí, né, sobre as 10 empresas que hoje são clientes da 11. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, né, para entender como funciona o serviço que vocês oferecem. Pelo que eu li, entrei bastante no site da empresa, li muito ali sobre o que vocês colocam no site. Vamos lá, se você me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu entendi, a companhia oferece um aplicativo para os funcionários dessas empresas que contratam vocês e ainda uma plataforma para o RH dessas empresas. É isso? Como que funciona na prática? Por gentileza, Antônio. Isso. Então, a gente tem um app, né? Tudo acontece pelo app da 11, então o funcionário pode ir lá, né, fazer a adesão dele ao plano de previdência corporativo, todas as regras desse plano, se vai ter uma coparticipação da empresa, se vai ter um calendário aí de vesting, né, que é bem comum as empresas colocarem um calendário de vesting sobre a contribuição, todas essas regras, todos esses parâmetros já estão no aplicativo. Outra coisa muito bacana, né, toda aquela sopa de letrinhas da escolha de PGBL, VGBL, progressivo, regressivo, a gente faz a recomendação desse melhor plano para a pessoa direto no aplicativo também, então fica uma escolha muito mais assertiva.
Então o colaborador vai lá, baixa o aplicativo, em 5 minutos ele consegue abrir a previdência dele, já no plano certo, já, né, otimizando os ganhos fiscais para ele, e também tem a parte de suitability de fundos, a gente também ajuda a alocar, né, o dinheiro no fundo certo para aquela pessoa. E aí, né, na contrapartida disso, a gente também tem uma plataforma para o RH, onde o RH consegue ter a visão completa desse plano. Então, quem aderiu, quem não aderiu, qual que é o nível de poupança que está sendo formado, sobre as contribuições da empresa, quanto daquilo já pode ser resgatado, quanto não. Se tiver calendário de vesting, por exemplo, a empresa pode aproveitar esses créditos para abater contribuições futuras. Então, toda essa parte consultiva e de informação para o RH, a gente também faz, né? Até dando um passinho rápido para trás, né? A Previdência, a gente entende que a Previdência corporativa, né, que é o grande foco da 11 hoje, ela sofre com alguns problemas, né? Então, principalmente tecnologia. Hoje, a maioria das soluções de mercado ainda funcionam com formulários fixos, malotes, documentos rodando o Brasil com assinatura, se perde, etc. Então, a gente vem para trazer esse pilar de tecnologia. Tem um custo operacional grande para o RH, que geralmente os colaboradores têm várias dúvidas, né, sobre plano, saldo, etc. Tem que ficar perguntando para o RH. E com a nossa plataforma, a gente também deixa esse processo muito mais limpo, muito mais eficiente, né? A outra coisa que eu acho que falta na Previdência são fundos, bons fundos de investimento. Por isso que eu falei que o instrumento em si, Previdência Privada, é muito bom, mas ele, até pouco tempo atrás, carecia de boas alternativas, bons fundos. Então, o que a gente também quer trazer, aí junto em parceria com a Zurich, é uma grade de fundos completa de qualidade, de taxa baixa, fundos com diversificação, fundos que buscam retorno, né? Para a gente estar falando aqui para a nossa audiência aqui, hoje, mais de 80% dos recursos em Previdência estão em fundos de renda fixa, rendendo menos do que o CDI. Isso é um absurdo quando a gente olha exatamente para o investimento de longo prazo. Antônio, uma pergunta rápida, o Gui já tem uma outra pergunta aqui que ele quer fazer para você, justamente sobre um levantamento que a 11 fez, mas antes, só para eu entender, deixar claro aqui para o nosso ouvinte. O ouvinte que está acompanhando aqui a conversa, pessoa física, gostou da plataforma e quer contratar. Essa plataforma está disponível para ele também ou é exclusivo para empresas nesse momento? Hoje a gente está exclusivo para empresas. Se essa pessoa trabalha em uma empresa, poxa, pode recomendar a gente para o RH. A gente tem planos com ou sem coparticipação da empresa, ou seja, não necessariamente a empresa vai ter custo com isso. Então a gente tem a modalidade também sem coparticipação da empresa, onde a empresa pode disponibilizar esse plano para os colaboradores, disponibilizar a 11 para os colaboradores, sem custo nenhum, custo zero. Antônio, voltando então para a questão dos fundos, né? Um levantamento feito por vocês mostrou que dos 10 maiores fundos de previdência privada na categoria renda fixa, apenas 4 conseguiram ir melhor que o CDI em 2020. No ano passado, o CDI rendeu 2,77%. Gostaria de saber se, na sua visão, 2021 vai ser tão desafiador quanto 2020 nesse sentido? Olha, vai ser ligeiramente melhor, simplesmente porque está numa curva crescente, né? Então a gente está vendo o CDI aumentando. Por que eu digo isso, né? Como funciona? Não tem mágica nos fundos de investimento previdenciários tradicionais. Fundos com taxa alta, com uma estratégia de investir em renda fixa. Então a taxa acaba penalizando muito. Então quando você tem, né, um nível de juros maior, você consegue, né, diluir um pouco mais essa taxa, então os retornos vão melhorar um pouco, mas não significativamente. Então, né, Antônio, até quando a gente faz um plano aqui na 11, a gente sempre recomenda às pessoas buscarem mais diversificação. Mesmo que elas busquem fundos, né, multimercado, mais conservadores, mas buscar diversificação, né, e na medida do possível, a não ser dependendo, claro, de um perfil de investidor muito conservador, né, não ficar necessariamente 100% alocado na renda fixa. A 11 também é uma gestora de investimentos focada em fundos de previdência privada. E aí, Antônio, por favor, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a carteira da companhia. A 11 oferece um fundo, mas tem outros fundos em parceria aí com a Zurich. Como que funciona isso, por gentileza? E já aproveito para emendar também, para você falar sobre a carteira da 11. Qual que é o racional por trás desses investimentos? Perfeito, perfeito. Então, hoje a gente, né, através da nossa parceria com a Zurich, a gente pode oferecer todos os fundos que estão lá, né, que hoje estão atrelados a planos da Zurich, são mais de 20 fundos de gestoras diferentes, tá, de mercado, e a gente também quis montar uma gestora aqui dentro, criar uma gestora aqui dentro para enriquecer esse portfólio. Então esse portfólio já está bem completo, tem renda fixa, tem multimercado, tem fundos aí, multimercados de mais alta volatilidade, menor volatilidade. Onde é que a 11 entra nessa história, né? Qual que é a nossa tese aqui de gestão em previdência?
é uma tese de que a gente chama de alocação ativa com instrumentos passivos. O que é isso, né? Todos os nossos fundos são fundos diversificados por natureza, incluindo participação internacional. Então, o nosso primeiro fundo, que é um multimercado, tem ali participação de bolsa via IVVB, tem participação de dólar como instrumento de hedge. Então, a gente usa instrumentos passivos, ou seja, sem PTFs, nunca fazendo stock picking ou alguma coisa do tipo. A gente usa instrumentos passivos e faz uma alocação ativa entre esses instrumentos, de acordo com os cenários macroeconômicos que a gente está enxergando. Então, o que a gente quer aqui é dar o melhor retorno, relacionado ao risco, claro, para o médio e longo prazo. E a gente entende que a melhor maneira de fazer isso é realmente baixando o custo. Então, a gente faz isso tornando o fundo mais lean operacionalmente, né, mais simples de gerenciar e baixando taxa com isso. A gente entende que assim a gente vai conseguir se diferenciar no mercado. Essa é a pegada do nosso fundo multimercado. A gente está agora para sair com um fundo de renda fixa, que deve sair daqui a 2 meses, 1 mês, 2 meses, a gente vai estar com um fundo de renda fixa na rua. Vai ser um dos fundos de renda fixa mais baratos previdenciários, né? Lembrando, né, previdência como jogo de taxa, a gente sempre quer ter uma pegada de menores taxas. E a gente também pensa em fazer um FOF aí para o terceiro trimestre. Antônio, para os nossos ouvintes que estão chegando agora, a gente fala muito, né, com quem está começando no mercado financeiro. Quando você fala FOF, o que significa isso para o ouvinte aqui da TC Rádio que está entrando nesse mundo financeiro agora, por gentileza? Perfeito, até perdão pela gíria aqui de mercado, né? FOF é um Fund of Funds, um fundo de fundos. Ou seja, é um fundo que investe em outros fundos. Como é que a gente vê isso, né? A gente vê isso como uma maneira de colocar dentro de um fundo só vários outros gestores, né, que a gente entende que são gestores de muita qualidade no mercado, e a gente coloca em um fundo exposição a esses vários outros gestores. Então, é uma maneira também de diversificar, né, com a variável de gestão, ou seja, você também se diversifica em estratégias de gestão, além dos diferentes fundos que estão ali compondo a carteira do Fund of Funds. Muito obrigado, Antônio. Nós estamos conversando aqui hoje com Antônio Rocha, CEO e cofundador da 11. Antônio, eu queria te perguntar agora um pouco sobre a estrutura da empresa, né? Porque é uma empresa voltada para a previdência privada, é uma empresa que envolve muita tecnologia, um alto grau de tecnologia. Você falou aí, você oferece para as empresas um aplicativo, uma plataforma absolutamente digital e também é uma empresa que é uma gestora de fundos, né? Então, é bem diversificado. Como que é a estrutura interna da empresa? Você tem um time de tecnologia, essa tecnologia é feita em parceria com outras companhias ou vocês absorvem essa demanda toda internamente? Vocês têm um time de investidores, de analistas de mercado? Como que funciona para quem está ouvindo agora, conhecendo a 11 pela primeira vez aqui por meio da TC Rádio, como que funciona a estrutura do time da companhia? Claro, a gente tem múltiplas áreas, então a tecnologia é toda nossa, né? O nosso DNA, até anterior da 11, etc., o nosso DNA sempre foi um DNA de tecnologia. Então, a gente tem um time de tecnologia próprio, né, especializado em construção de aplicativos e experiências digitais. Então, toda a tecnologia é nossa, 100%. A nossa integração, inclusive, com a Zurich, é toda feita via APIs, ou seja, via camada de código, que garante segurança, rapidez, criptografia, enfim. Então, é uma estrutura de tecnologia bem robusta, bem sólida, né? Aplicativos para Android, para iPhone, plataforma web, na nuvem, ou seja, 100% de uptime, e tudo isso. Na parte de gestão, a gente trouxe um time novo de gestão, então eu tenho um time de gestão completo, tanto gestão quanto risco compliance. A gente montou essa área de gestão aqui dentro da 11, o pessoal veio de mercado, veio aí de Santander, de outras casas, né, de Azimuth, enfim, um time bem robusto, de algumas equity research também trouxemos pessoas, um time robusto, porém reduzido, não é um time muito grande, é um time focado de novo, é um time focado em fazer uma gestão voltada para o longo prazo com taxa reduzida. Agora, emendo 2 perguntas em uma só aqui, Antônio. Por favor, qual o tamanho do patrimônio sob a administração da 11? E eu gostaria de saber também se um investidor que não é cliente de vocês, se pode investir nos fundos da companhia. Vamos lá. Hoje a gente não está ainda divulgando, né, o patrimônio, até por questões de investidores e tudo, a gente não divulga o patrimônio sob gestão. Mas respondendo a tua segunda pergunta, né, sobre pessoas de fora se podem investir no fundos da 11, hoje não, tá? Hoje os fundos da 11 estão restritos à solução da 11. Então tem um tanto aqui, pessoal, de
de que a solução da 11 é uma solução hoje focada, como eu falei, no mercado corporativo. Então, a gente tem um aplicativo, uma plataforma muito azeitada para esse segmento hoje corporativo. Então, distribuir o meu fundo numa plataforma fora, ela acaba tirando um pouco dessa, não vou dizer nem da exclusividade, mas dessa experiência, né? A experiência toda de adesão no fluxo da 11, de explicar para esse usuário qual é o plano ideal para ele, a razão do fundo, etc., faz muito mais sentido quando você está dentro do ecossistema corporativo. Então, hoje, para investir num fundo da 11, precisa ser da 11, né? A empresa cliente da 11. Muito bem, nós conversamos aqui nesta terça-feira com Antônio Rocha, CEO e cofundador da 11. Antônio, muito obrigado pela gentileza em aceitar o convite aqui da TC Rádio. Olha, até uma próxima oportunidade, tenho certeza que Prevtech é um termo que a gente vai ouvir falar com muito mais facilidade, com muito mais recorrência nos próximos meses. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, boa tarde, Vini, Gui. Tchau, tchau. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.